Informação nesse exato momento, né, que a Polícia Federal acaba de encerrar a investigação que apurou a existência de uma organização criminosa que atuou de forma coordenada em 2022 na tentativa de manutenção do então presidente da República no poder. O relatório final foi encaminhado ao STF com indiciamento, atenção, de 37 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. As provas foram obtidas por meio de diversas diligências policiais realizadas ao longo de quase 2 anos, com base em quebra de sigilos telemáticos, telefônico, bancário, fiscal, colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas devidamente autorizadas pelo Judiciário. As investigações apontaram que os investigados se estruturaram por meio de divisão de tarefas, o que permitiu a individualização das condutas e a constatação da existência dos seguintes grupos. Letra A, núcleo de desinformação e ataque ao sistema eleitoral. Letra B, núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. O C, núcleo jurídico. O D, núcleo operacional de apoio às ações golpistas. Letra E, núcleo de inteligência paralela. E o item F, núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. Com a entrega do relatório, a Polícia Federal encerra as investigações referentes às tentativas de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso acabou nesse exato instante de ser divulgado pela Polícia Federal, em instantes, os nomes dos 37 indiciados. Informação que chega neste exato momento. Zaidan. E tudo indica, lá estarão Jair Bolsonaro, Braga Neto, provavelmente também Augusto Heleno, até porque em um dos documentos obtidos pela Polícia Federal havia a ideia de formação de um gabinete de crise imediatamente depois da ação golpista, e esse gabinete de crise seria comandado pelo Braga Neto e pelo Augusto Heleno. E é sempre bom lembrar que quando há uma tomada de poder com o uso das armas, mesmo sendo da reserva, generais são generais. Então, eles estariam no topo desse gabinete de crise. E, claro, o Bolsonaro não seria descartado, até porque a sua popularidade política seria importante para esse grupo. Mas os generais estariam no topo. A hierarquia militar seria considerada. Vale notar ainda que havia ali, nas discussões, uma espécie de ideia que prevalecia de um período entre o golpe e a realização de eleições. Isso sempre acontece em golpes, né? Não, a eleição a gente vai fazer daqui a 10 meses. Aí, faltando 3 meses para a eleição prometida, não, vamos ter de adiar, o quadro é muito instável, ainda há muito que ser feito por esse gabinete de crise. Tanto que, em 64, a promessa, depois do golpe militar, era de realização de eleição no ano seguinte. Tanto que havia especulação de que Lacerda, Juscelino Kubitschek seriam candidatos. E a eleição só foi acontecer em 1989. 1989, 25 anos depois do golpe militar. E até por isso, muita gente que apoiava o golpe em 64 acabou se tornando oposição, né? Foi quando se constituiu a Frente Ampla, inclusive com Lacerda, com Juscelino e com João Goulart, e com uma participação à distância do Jânio Quadros. Então, essa história de que logo será restabelecida a normalidade democrática e eleitoral, isso é uma cascata, né? Está sempre presente esse tipo de promessa nos golpes de Estado. E vale notar ainda também, não é, Ronald, que é muito importante a conversa do Mauro Cid com Alexandre de Moraes. Por quê? A Polícia Federal, que ouviu o Mauro Cid há poucos dias, fez a pergunta a respeito de tudo isso que foi descoberto. E ele falou que ignorava
E ao dizer que ignorava, que não sabia desse plano, nem de assassinato, nem de golpe de Estado, a Polícia Federal fechou a pasta e disse para o Supremo: nós recomendamos que não haja mais acordo de delação premiada, de colaboração premiada com o Mauro Cid. É claro que tudo que ele já contou continua valendo, continua sendo utilizado nas investigações, nos inquéritos, mas ele não pode ter direito a qualquer premiação porque ele omitiu e está mentindo agora, dizendo que não sabe de nada. Então, nessa conversa com Alexandre de Moraes, ele pode finalmente dizer: sim, eu sabia, até porque é uma obviedade que ele sabia, porque nos equipamentos eletrônicos do Mauro Cid é que grande parte desses documentos foram descobertos. Então, é claro que ele sabia. Então, ele pode dizer finalmente ao Alexandre de Moraes que sim, ele sabia, e há um ponto específico que interessa muito ao Alexandre de Moraes como ministro relator: a participação do Braga Neto. Porque aqueles documentos indicavam, inclusive, que na casa do Braga Neto houve uma das reuniões decisivas para a elaboração desse plano. Que ele teria hospedado as pessoas que planejavam, que elaboravam esse plano. Então, a participação do Braga Neto pode ser esclarecida em grande parte pelo Mauro Cid, se ele estiver disposto a isso. E, claro, obviamente, qual a participação do Jair Bolsonaro. Porque algumas manchetes, polícia acredita ou tem certeza que Jair Bolsonaro sabia do plano. Bom, isso é um aspecto, mas há mais do que isso a ser definido. Sabia, mais autorizou e mais participou da elaboração. Inclusive a história de que a tal minuta golpista foi reescrita, né, em parte. Houve mudanças realizadas pelo próprio Bolsonaro, o que havia sido dito lá atrás pelo próprio Mauro Cid. Então, essa conversa do Mauro Cid com o Alexandre de Moraes pode ser esclarecedora, já que interessa ao Mauro Cid não voltar para a cadeia. E a única maneira disso acontecer, dele não voltar para a cadeia, a única maneira é conseguir restabelecer uma relação de confiança para que haja colaboração premiada. Caso contrário, ele perde o benefício imediato, já concedido, e volta para a cadeia. Alguns